Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel Gamberini, sou professor aqui de Física da Oficina do Estudante e hoje eu trouxe aqui uma dica para vocês super bacana sobre trabalho de uma força, tá? Mas antes, roda a vinheta aí. Pessoal, vamos lá. Antes de eu dar essa dica maneiríssima para o vestibular, eu vou pedir para vocês que vocês deem um like, se inscrevam no canal, acompanhem aí, ativem o sininho se possível, porque aqui no canal da Oficina do Estudante tem várias dicas legais para o vestibular e para ajudar vocês na aprendizagem, tudo bem? Então é super interessante, vale super a pena, moçada. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre o trabalho de uma força, pessoal. Esse é um tema que eu pessoalmente adoro. Por quê, professor? Ele é um tema interessante, ele é um tema legal, ele é um tema fácil, de fácil compreensão e ele cai no vestibular, tá? Então é uma matéria que eu dou uma super dica aí para vocês se especializarem, porque com certeza vai cair, tudo bem? Tá bom, Gabriel, beleza, a gente já sabe que é importante, a gente já sabe que é legal, mas eu quero que você me explique, Gabriel, o que é o trabalho de uma força? Trabalho não é aquele negócio que a gente acorda para ir e tal, também, mas para a física, pessoal, trabalho ele mede a transferência ou o gasto de energia de uma força. Tá, Gabriel, me explica melhor. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui essa mochila. Essa mochila ela tem um determinado peso. Eu tenho que fazer uma força para mover ela de um lugar para o outro. Assim como eu tenho que fazer força para andar, eu tenho que fazer força para pular, eu tenho que fazer força na academia. Ok, até aí todo mundo sabe. Todo mundo aqui já fez uma força. E a força exige do nosso corpo uma energia. Eu preciso gastar energia para fazer força. Tá? Não só eu, Gabriel, mas tudo que para fazer força precisa gastar uma energia. Um carro faz força para andar, um trator faz força para levantar as coisas, entendeu? Tudo faz força. A terra faz uma força para segurar você presa pela gravidade. E o trabalho, ele mede justamente a quantidade de energia que essa força gasta. Ok? Então essa é a definição de trabalho. Tá bom, tranquilo. Pensando assim até tranquilo. Para fazer força, a gente gasta energia, trabalho é essa energia. Legal, Gabriel. Que mais que você me conta sobre o trabalho? Primeira coisa, pessoal, o trabalho ele é uma medida de energia. Por ser uma medida de energia, ele é medido em joule, que é a letra J, tudo bem? Se escreve joule, que é um cara, mas é francês, então se pronuncia joule, tudo bem? Então, primeiro passo, pessoal, trabalho é medido em joule. Professor, todo trabalho é medido em joule? Sim. Existe algum tipo de trabalho que não é medido em joule? Não, senhor. Tudo bem? Tudo é medido em joule. Tá, e como que eu calculo, pessoal? É uma fórmula relativamente simples. Trabalho... aliás, deixa eu contar um detalhe para vocês. Vocês devem estar vendo essa letra grega aqui e devem estar pensando, nossa, o professor tentou fazer um T bonitinho e não funcionou, né? Tem que fazer uma aula de caligrafia. Não é, pessoal. Isso daqui é uma letra grega, tudo bem? Ela é chamada de tau, é a letra grega. Ele é um T com essa perna torta, tudo bem? É assim que se escreve. Ele é usado para representar o trabalho, ok? É um símbolo que a gente vê na física. Alguns livros mais antigos utilizam a letra W para representar o trabalho. Por que W, professor? Work, que é trabalho em inglês. Mas a gente aqui vai ficar com o tal mesmo, tudo bem? Então, trabalho, como que se calcula? Trabalho é a força realizada vezes a distância pela qual essa força foi realizada vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ok, pessoal? Existem situações em que o corpo está se movendo em uma direção e existe uma força em outra direção ao movimento. Tudo bem? Isso pode acontecer, existem vários exemplos. Tá? Então, pessoal, o trabalho que a força realiza é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo dessa diferença entre o movimento e a força aplicada. Tudo bem? Aí vocês pensam o seguinte, Gabriel, o cosseno ele pode assumir valores tanto positivos quanto negativos. Né? O cosseno vai de -1 até 1. E aí, como que isso implica na física para a gente? É o seguinte, pessoal. Se o cosseno assumir um valor positivo, o trabalho, obviamente, também vai ser positivo. Ele vai ser maior do que zero.
a gente tem que ele é um trabalho motor. Como assim, professor? Ele é um trabalho que ele é a favor do movimento. Ou seja, pessoal, a força ela está ajudando o movimento. Certo? O trabalho é um trabalho motor, é um trabalho que impulsiona o movimento. E se o trabalho assumir um valor menor do que zero, ou seja, se o cosseno for negativo, né, vai ser um trabalho resistente, que é um trabalho contrário ao movimento. Isso daqui serve para indicar se a força está apoiando o movimento ou se está contrariando o movimento, ok? Essa é a diferença de sinal que a gente tem entre o trabalho. Detalhe importantíssimo, tá, pessoal? Vocês têm que ter a malícia de pensar, putz, o trabalho deu negativo, então a força está atrapalhando o movimento. Ou o trabalho foi positivo, então a força está ajudando o movimento. Tudo bem? Legal, professor. Então, trabalho é assim que se calcula? Sim. Professor, posso usar essa fórmula para qualquer situação? Para tudo? Não, senhores. Existem alguns casos em que essa fórmula ela é modificada, tudo bem? A essência é a mesma, mas a maneira de se calcular é diferente. Eu trouxe dois principais casos para vocês, que são também o que mais caem. Primeiro, pessoal, é o trabalho da força-peso. Gabriel, o que é força-peso mesmo, Gabriel? Cara, força-peso é a força que a Terra faz em você e em todas as outras coisas que estão sobre a Terra. Força-peso é a força de atração gravitacional que a Terra faz, tudo bem? Só lembrando, peso igual a massa vezes a gravidade, tá? Então eu, por exemplo, tenho 86 quilos, o meu peso é de 860 newtons, porque a gravidade é sempre 10. Mas agora que vocês já lembraram o que é o peso, como que a gente calcula o trabalho que a força-peso faz durante o movimento? O trabalho da força-peso é a massa. Que massa, professor? A massa do corpo, que está sofrendo peso, vezes a aceleração da gravidade, que na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, na verdade é 9,8. Só que a grande maioria dos exercícios, por uma questão de facilitar a conta mesmo, aproxima para 10, tudo bem? Mas reparem que esse 10 só vale para o planeta Terra, viu? Para a Lua, para os outros planetas são outros valores, ok? E, por último, vezes h, que é a altura deslocada. Professor, explica um negocinho para mim. Por que a altura está como h e não está como a? Porque vem do inglês, height, tudo bem? A física, a gente tem esse costume de dar nome às variáveis em inglês, tudo bem? Então, esse h vem de height, que é altura em inglês. Então, pessoal, o trabalho do peso é massa vezes gravidade vezes altura. Eu vou dar um exemplo muito legal para vocês. Eu tenho aqui um esquadro. Ele está na altura da lousa. Vamos supor que eu peguei, fiz um malabarismo aqui com ele, legal pra caramba, tal, e coloquei aqui de volta. Qual que foi a energia que a Terra fez para contribuir com esse movimento? Qual foi o trabalho da força-peso? Zero. Zero, professor? Zero. Oh, mas você rodopiou um negócio, papapá. Como que foi zero? Porque, pessoal, ele saiu da altura aqui desse apoio. E ele voltou para essa mesma altura. Então, a altura deslocada foi zero. Então isso às vezes é uma pegadinha, viu, pessoal? Eu dei esse exemplo porque às vezes tem uma pegadinha. O corpo ele vai, sobe, desce, tal, volta para a mesma posição. O trabalho da força-peso é nulo. Tudo bem? Então é assim que a gente calcula o trabalho da força-peso. E o último caso, que é bem interessante também, é como a gente calcula o trabalho de uma força variável. Pessoal, a força aqui, a gente assumiu que ela é constante. Você só coloca o valor. Mas e uma força que muda com o tempo? Como que a gente calcula? É de uma maneira muito interessante, pessoal. Inteligentíssima também. O que eu faço aqui? Eu tenho que traçar um gráfico da força, medida em newtons, tá? Que é a unidade da força, pela distância medida em metros. Então, olha aqui. Essa força, conforme a distância aumentava, ela aumentava também. Como que eu faço para calcular o trabalho dessa força, professor? O trabalho, pessoal, olha que barato. É a área abaixo da função que representa a força. Então, pessoal, o trabalho é toda essa área aqui. Professor, é só calcular a área? Só. Como que eu faço para calcular a área? Aí você usa de recursos geométricos.
Por exemplo, isso daqui é um trapézio. Você pode usar a fórmula de trapézio para calcular a área. Você pode dividir esse corpo em um triângulo e um retângulo, que é mais fácil de calcular a área. Fica a seu critério. Mas o importante é vocês saberem que o trabalho é a área desse gráfico, tá? Então está escrito aqui para vocês fixarem bem. Nesse caso, o trabalho é a área abaixo da função que representa a força. Pessoal, isso é muito importante, hein? O trabalho ele é toda essa área aqui abaixo. Não pode pegar só até aqui e calcular esse trabalho aqui de cima que está errado. Tudo bem? Pessoal, essa foi a aulinha que eu quis dar para vocês hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Tá? É uma matéria muito legal, muito interessante. Super recomendo aí vocês se aprofundarem nela. Tudo bem? Sigam aí a oficina para mais dicas. Agradeço a atenção e até mais. Valeu!